Bom dia, guardiões. Bom dia. Meu nome é Renato. Bom dia a todos, meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los neste evento que tem por objetivo aprofundar nossos estudos sobre assuntos que envolvem a humanidade, sua origem e as atualidades. Que esses 2 dias possam resultar em momentos de reflexão e aprimoramento de todos nós. Bem-vindos ao Conexão Guardiões do Encontro. Os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vejam que valor combatem contra o mal. Pode suplicar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Não sei ter visto na fé de me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Vamos receber agora, para fazer a abertura oficial do Conexão Guardiões do Encontro, Robson Pinheiro. Bom dia, gente. Nossa, que bom ver essa turma aqui, viu? Eu me senti arrebatado em espírito, igual na época evangélica, aqui com o Menino dos Guardiões. Olha, foi uma surpresa, estou de parabéns. Eu segurei lágrima livre porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música Desdobrado, que um dos guardiões, quando encarnado, um guardião que vocês conhecem, mas que ele pede para não ser identificado publicamente, ele compôs essa música e quando encarnado. E no plano espiritual ela se transformou desde 1800 e lá vai pedradas, né? Se transformou no hino dos guardiões no plano astral, quando eles vão para as regiões ínferas, né? Fazer o trabalho, constroem as tropas dos guardiões, mas principalmente os guardiões da noite, hoje comandada por Vatabi. Então eles saem cantando essa música, bradando, e isso vai abrindo o umbral à frente, porque a música tem aquele poder, né, que vai, e diante da marcha dos guardiões e do brado deles, as criações mentais infelizes vão desfazendo. Então vocês notam que é uma marcha militar, né? Isso me deixou emocionado ali atrás. A menina até falou assim: nossa, canta igual os Chitãozinho. Você não, eu lembro. É do chororó mesmo. Eu tenho vontade de fazer um chororô que você fazia. Mas a música diz: os guerreiros se preparam para a grande luta. Nós estamos vivendo um momento na humanidade que é impossível, mesmo as pessoas que aí não se dão conta, que não estão conectados com alguma verdade de espiritualidade e mesmo de religiosidade, dar uma olhada em tudo e ver que não está acontecendo alguma coisa seria muita coisa. Algo diferente está ocorrendo. O grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, logo na introdução do livro Além da Morte, ele fala conosco que um sopro de morte está passando por toda a humanidade. Que as grandes civilizações, como o Egito, como a Atlântida, como Catar e outras mais, foram sopradas por este vento da morte, e que hoje o vento da renovação está invadindo a humanidade. O que resta dessas civilizações é apenas as histórias delas que estão inscritas nos grandes museus e nas grandes enciclopédias da humanidade. E hoje nós estamos aqui para começar, para aprofundar a história dessas civilizações que marcaram o nosso planeta, sob a inspiração dos deuses astronautas que aqui vieram em algum momento para dar impulso ao surto evolutivo do planeta Terra. Seja humano quanto possível, como Antônio diz a Jamar, mas também responsável. Aquele que assume e cumpre seus deveres. Ok? Assume e cumpre, porque não adianta só assumir. Ah, beleza, sou agente da justiça, estou lá assistindo o Robson pela internet, maravilha. E daí?
Até agora, adiantou o quê? Mas a sua reflexão é que vai te dizer isso. E os guardiões precisam de você? Será que os guardiões precisam de nós? Se não precisasse, não teria criado este grupo. Se não precisasse, Jesus não já tinha vindo há mais de 2000 anos dizendo para a gente fazer diferença. E uma moeda que eles não têm, que ela é fundamental para esse trabalho, e nós temos, e temos em abundância, se a gente tiver responsabilidade sobre ela, que é o nosso ectoplasma. Eles precisam dele. Para a guerra na Síria, quem vai para lá, desdobrado, ou lá mesmo, no local, precisa de ectoplasma. Então não esperem, pegando o gancho do que Ademilton colocou, não esperem flores nas frentes de batalha. Essas arestas elas virão. E essas arestas que nos lapidam e faz com que a gente entenda o lado sombra e o lado luz de cada um e aprenda a compreender, a aturar e, enfim, a conviver. Muito bem. Posso falar mais um pouquinho? Sim, por favor. É uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo, que nem sempre aquilo que eu penso é o que tem que ser feito. Nem sempre aquilo que eu interpreto, seja dos espíritos ou da vida, precisa ser feito. Nem sempre aquilo que eu acho que é certo, é o certo. Então, antes eu tinha uma postura assim, de batalhava, logo no início do trabalho, o Marcão estava... Eu batalhava, eu já expulsei gente de casa espírita assim, olha, não quer ir embora não, empurro. Aqui tem que ser desse jeito. Hoje eu deixo a pessoa se estrepar. Eu falei assim, pode deixar, quando você tiver nesse ponto, você vai saber o que eu passei. Aí eu deixo, quando a pessoa está naquele jeito, fazendo, agora você está sabendo o que é. E não brigo mais, porque a vida ensina a gente. Você vai mudando, na prática a teoria é outra, né? Conforme foi antecipado, vivemos crises. Crises não apenas internas, mas de fato crises planetárias. Então, eu quero discorrer, evitando o juridiquês, mas por vezes eu vou ter que usar algumas expressões tradicionalmente jurídicas, tratar desse tema que para muitos é uma tremenda utopia, que é a Constituição Mundial. Uma utopia que, no entanto, já foi sonhada inúmeras vezes, pensada inúmeras vezes pelos mais diversos filósofos, tais como São Tomás de Aquino, Kant, entre outros. Bom, e claro, aqui, para um público tão seleto de estudiosos, esses guardiões que vêm, segundo tenho acompanhado, realizando um trabalho tão belo, tão interessante, eu tenho aqui, claro, algumas outras reflexões que se encontram com essas ponderações que eu vou fazer acerca da Constituição Mundial. De fato, interessa pensarmos a ética e a relação da ética com os direitos humanos. Correto? Então, eu pediria para avançarmos um pouco. Então, a proposta minha aqui é tentar mostrar para vocês como que a gente pensa a história, não de maneira estática, mas uma história que é, no fundo, a pesquisa de um movimento constante, que não para, um movimento no tempo, mas, sobretudo, um movimento no espaço. Para muitos de vocês aqui, vocês ainda devem lembrar, alguns, que história e geografia eram coisas absolutamente entrelaçadas. Depois, agora elas são separadas, e agora há um movimento para tentar juntá-las. Não existe história sem geografia, não existe tempo sem espaço. Não é possível a gente pensar na identidade brasileira sem pensar na geografia brasileira. Eu não sei quem inventou isso. Isso aqui é um mapa simplificado das rotas peregrinas durante os séculos 10, 11 e 12. O fulaninho que estava lá no norte, em Utrecht, lá no norte da Holanda, de Holanda, vinha aqui, ó, a pé, até Santiago de Compostela. Isso não era o rei, o militar, o comerciante, era o homem comum
que saía com a sua família para fazer uma peregrinação. Ele ficava em mosteiros, nas hospedarias dos mosteiros. Isso fez com que, por exemplo, no século X, a gente pudesse identificar em toda a Europa uma mesma arquitetura. Uma igreja românica do norte da Alemanha é igual a uma igreja românica do sul da Itália. Era um mundo, em outras palavras, globalizado. No sentido que nós entendemos hoje. Usando, pedindo, etc. A tecnologia serve para isso, serve para unir a gente, estamos aqui. Mas o Estado Islâmico ele serve para mostrar a diferença dele. Nós não somos um grupo terrorista somente. Nós somos um grupo terrorista combatente. Nós temos o nosso exército e nós vamos mostrar a vocês a foto. E nós andamos de Hilux. Eles mostram a Hilux deles, tá? Então nós estamos bem equipados e nós vamos invadir a sua praia. É isso que eles deixam muito claro. E a violência que eles se apropriam. Os vídeos, você fica assistindo o vídeo, você não está nem acostumado com aquilo, aquele grau de violência que o Estado Islâmico tem. É bem legal da gente falar que muitos, né, dessas formas que eles usam, elas são inspiradas nas cruzadas, até o fato da fogueira, né, que parece hoje algo muito novo, queimar alguém, mas é algo muito antigo. E aqui, o nosso amigo aí representando os Estados Unidos, coitado, na ideia de que os Estados Unidos vai ser, né, o principal incentivador do surgimento do Estado Islâmico. Assim como ele tem esse fardo de ser o criador do Talibã. Gente, é muito bom falar mal dos Estados Unidos. Desculpa se eu me lugar aqui. Desculpa. Mas é porque é legal. E aí a gente nota que é uma necessidade, né, desse governo norte-americano, mais uma vez, alimentar sua economia. E eles fazem isso pelo uso da arma, a venda da arma, comércio. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que após a Segunda Guerra Mundial, quando começa a Guerra Fria, e você tem o advento da arma nuclear, você não tem mais a possibilidade tão acessível do confronto direto. Quer dizer, a possibilidade existe, mas isso levaria a hecatombe, a autodestruição da humanidade. Então, você tem o início da produção de armas de destruição em massa em larga escala, com um projeto de ameaça constante entre os dois lados, né? Lembramos disso. Só que aí você criou o quê? Uma estrutura empresarial armamentista, principalmente nos Estados Unidos, muito forte, que a cada ano ganhava mais dinheiro. Por quê? Porque produzia mais arma. E daí a gente entende o mecanismo do verbo, a ação, o sair do nada. Tranquilo? Beleza, vamos lá. A força criadora. Aqui eu lanço a pergunta para vocês. Se a palavra está com Deus e tudo foi feito por Ele, por que desprezamos o poder da nossa criação ao dar pouco sentido? Como eu disse, frases reproduzidas pelo próprio Cristo. E o que nós estamos vendo escrito na Bíblia como uma verdade. Ok? Vocês conseguem entender o como nós usamos banalmente determinadas palavras? Outro dia eu vi uma crônica em que o cara dizia assim, que o Chimbinha tocando guitarra era genial. Vocês chegaram a ver isso aí? Chimbinha era genial. Agora eu pergunto para vocês, que vermelho sobrou pra gente falar de Beethoven? O cara já queimou genial no Chimbinha. Como que a gente vai adjetivar a Mozart agora? Igual Chimbinha? Melhor nem dizer o que eu tenho para dizer, porque é outra palavra que o português também você vive com ela numa boa. Não é? Pô, você não pode queimar uma palavra genial com Chimbinha. Não. Quando muito assim, é esforçadinha. Genial? E Einstein, meu Deus? Não dá. Olha o que a gente faz com uma coisa que tem o valor de Deus, né? Pô, chamar Chimbinha de genial. Das suas vidas pessoais, das suas famílias, para fazer a ciência chegar onde ela chegou hoje.
Às vezes, digo isso do ponto de vista dos espíritos, mas devo falar também pelos espiritualistas, nós denegrimos injustamente a ciência, dizendo que ela não acredita em Deus, que isso e aquilo, mas não é bem assim. Não é que a ciência não acredita em Deus, é porque, de acordo com os seus métodos, com a sua metodologia vitoriosa que nos trouxe até aqui e nos permite estar usando toda essa tecnologia em prol do conhecimento, em prol do avanço da humanidade, ela não tem condições de provar que um ser que é imutável, que é imaterial, que transcende a tudo que é matéria, possa existir. A ciência não dá conta disso. Nós sentimos que Deus existe, mas no momento atual da humanidade nós não conseguimos provar a sua existência. É só isso, não passa disso, do ponto de vista da ciência. Mas vão dizer, mas o relógio não se faz por si mesmo. Positivo, o relógio não se faz por si mesmo. Mas aí a ciência vai dizer, essa é a teoria do Deus relojoeiro. Mas a navalha de Ockham também diz que de duas hipóteses, sendo uma mais complicada e uma mais simples, é preferível a gente ficar com a mais simples de uma evolução que ocorreu por processos naturais. Reforma protestante. E este hino, ele, na dieta de Worms, na Alemanha, ele e os seus acompanhantes entraram na cidade cantando este hino. Este hino tem uma força tremenda. Não só ele e seus correligionários entraram na Alemanha, nessa cidade de Worms, cantando, como também o rei da Suécia, Gustavo, se não me engano, na Guerra dos 30 Anos, instituiu este hino para as suas tropas marcharem cantando para conquistarem lá, né, os seus territórios. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, verhilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Wir altböse Feind, mit Herz jetzt meint, Großmacht und Fürlichst seine grausam Rüstung ist, auf Erde ist nicht seins Gleichen. Não é mesmo? É esse cara, gente, que tem um projeto de levar o planeta Terra aquilo que merece o planeta Terra. E enquanto tiver homens e mulheres como vocês, a gente tem certeza que tem jeito à humanidade. A gente tem certeza. E essa é a mensagem maior deste encontro de guardiões da humanidade. Não desistamos da Terra, porque Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Nós temos que erguer as vozes cantando esse hino. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Espada, quer dizer, é a espada da justiça, mas é o escudo contra todas as forças da maldade. Estamos aqui ligados ao comando central dos guardiões da humanidade e não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes e virtudes das regiões celestiais, tendo certeza que nós estamos lutando por uma causa que já está ganha. Porque vocês estão do lado do bem. Isso são mais de 10 pessoas. Se por 10 salvaria, imagina por um número tão grande assim. Queremos agradecer aqui toda a organização do evento que tornou possível o Colegiado de Guardiões aqui se reunir. Agradecer as pessoas que contribuíram de maneira discreta, anônima, com espada, com esponja, limpando, varrendo, organizando, preparando os estudos, preparando os comandos de energia, de força, de campos de energia para proteger. Queremos agradecer especialmente ao nosso querido Jamar, Batab, Kiev, Dimitri, Semiramis, Astrid, Ramantep, que coordenou os campos de força, de proteção. Agradecer aos senhores oradores que aqui estiveram. Sem vocês o trabalho não teria o brilho que teve. Agradecer a todos vocês que vieram de suas famílias, deixaram suas casas,
seus lares, o conforto, na zona de conforto de vocês, porque sem vocês nós não conseguiríamos o sucesso que conseguimos no Colegiado de Guardiões. E, sobretudo, agradecer ao universo, à vida, a este ser extraordinário, estupendo, para o qual nós, não tendo um nome ideal, o chamamos de Deus e Pai. Agradecendo por essas bênçãos e pela oportunidade e a honra de participarmos do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Felicidades a todos, paz e justiça a todos nós.